Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito. Hoje o capítulo é o 40, Balaão. Vamos para a vinheta. Números 22 é Balaque chamando a Balaão e Balaão vindo com sua jumenta e batendo nela por 3 ocasiões. No capítulo 23, Balaão abençoa por 2 ocasiões Israel. E no capítulo 24, ele abençoa a terceira vez e tem uma profecia messiânica falando sobre Cristo vindo à sua primeira vinda. Bem, no Patriarcas e Profetas, logo no começo já é dito ali que o rei Moabita, o Balaque, não estava querendo ir para a guerra contra Israel porque eles tinham acabado de vencer Bazã, que era uma das cidades mais poderosas da época. Então eles tentaram de uma outra forma, né? Tentaram amaldiçoando. Como Balaão era conhecido como mágico, né? Alguém que fazia essas certas coisas desse tipo, ele foi chamado para isso, tá bem? Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia, professava ainda ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel, e quando os enviados comunicaram a sua mensagem, bem sabia que era dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Balaão ele era orgulhoso e ganancioso. E o pior de tudo, ele se dizia profeta, ele se dizia de Deus, porém vivia uma vida totalmente diferente. E nós, infelizmente, temos muitos Balaões na nossa igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não estar sendo Balaão. Alguém que professa ser cristão, mas tem uma vida totalmente contrária ao cristão. Assim, desonramos a Deus. Porque quando os outros falam mal da gente, e a gente diz que é cristão, está dizendo mal de Cristo. Então é muito complicado isso. Tomem muito cuidado. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, dele fizeram um servo da ocasião. E mediante esta única falta, Satanás obteve inteiro domínio sobre ele. Foi isto que causou a sua ruína. O tentador está sempre a apresentar lucros e honras mundanas para aliciar os homens do serviço de Deus. E aqui é muito interessante porque nós geralmente abrimos concessões menores e vamos se distanciando, distanciando, distanciando de Deus a ponto de ficar muito longe dele. Então, concessões é complicado. Balaão, ele foi provado novamente porque os homens tinham ido embora e aí os homens voltaram para dar mais honra, mais dinheiro para ele. Porém, nessa prova ele não passa, porque ele mente. Ele diz que nada poderia fazer com que ele ficasse contra Deus, porém o coração dele estava completamente ali para Balaque, para conseguir as riquezas de Balaque. Então ele acaba indo ali no seu quarto, na sua casa, ele fala com Deus, Deus envia um anjo falando para ele, não vá. E ele aí questiona, ele fala, ó, então tu pode ir, Deus fala, tu pode ir se os homens vierem aqui de manhã e te chamar. O que aconteceu? Eles não fizeram isso, ok? Eles voltaram embora, sem chamar Balaão. Porém, Balaão, não, eu quero aquele dinheiro, eu quero aquele dinheiro. E aí, ele foi mesmo assim. Há, na atualidade, milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Não teriam dificuldade em compreender seu dever se esse estivesse em harmonia com suas inclinações. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles, ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão. Mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saber o seu dever. Aparentemente, com grande consciência, oram demorado e fervorosamente rogando luz, mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam seus desejos e sofram o resultado. E foi exatamente o que aconteceu com Balaão. Balaão ali então ele pega a sua jumenta, sobe em cima dela e vai para Moabe. E nesse caminho, o anjo do Senhor aparece, porque a ordem foi: só vá se eles te chamarem. Eles não chamaram, então Balaão estava indo contra a ordem de Deus. E o juízo dele estava ali para ser executado. Justiça, Deus é justiça. E aí, a jumenta salva a vida dele por 3 vezes, porém ele é cego, não vê,
e detona com a jumenta, bate muito na jumenta. E aí, na terceira vez, é aberto os olhos dele e ele olha o anjo do Senhor e viu que a jumenta estava tentando salvar sua vida. Quantos não se acham assim cegos, arremessam-se em trilhas vedadas, transgredindo a lei divina e não podem discernir que Deus e seus anjos estão contra eles? Semelhantes a Balaão, zangam-se com aqueles que querem impedir sua ruína. Muitas vezes a gente está tentando ajudar algum irmão da igreja, mas ele não entende, ele não compreende, ele não quer, e aí é a mesma coisa ali da jumenta com o Balaão, né? Nós somos os jumentos tentando ajudar as pessoas, mas se eles não quiserem, não adianta tentar. Mas continue em oração. Um outro fato muito importante é sobre os maltratos. Aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto o tirano. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, é satânica. Então, meus queridos, não faça covardia com os animais. Eles estão aí simplesmente para deixar nossa vida melhor. Então, mais alegre, né? Infelizmente, há cerca de uns 20 dias, a minha gatinha foi atropelada e a minha filha ficou muito chateada, nós todos aqui também. Mas é triste. Até hoje eu ainda penso que ela vai chegar em qualquer momento, né? Mas não vai. Então, eu amo animais, cachorro, não gostava de gato, porém acabei pegando uma e é muito maravilhoso. Então, animais são maravilhosos, né? Deus deixou eles aqui para fazer nossa vida melhor, para moldar o nosso caráter, porque um animal, ele precisa de cuidado, então ele precisa que você abandone o eu para cuidar dele, levar para passear, dar comida, comprar ração, levar no veterinário e assim por diante. Então tem muitas coisas que os animais podem sim nos ensinar, inclusive a amar, né? Ninguém ama como um cachorro ou um gato. Até parece diferente, mas eles amam muito, viu? Eles amam muito mesmo. Então, não maltrate. Bom, há um texto nesse capítulo que eu não coloquei aqui para vocês, porém vocês vão ler, para a honra e glória de Deus, que diz ali que os animais podem não falar, mas Deus está escrevendo todos os maltratos contra eles, tá? Então, tomemos muito cuidado quanto a isso. Ali então Balaão chega a Moabe e ele vai começar a barganhar com Deus, né, no sentido de, olha, eu vou fazer como Israel faz. Ele chega no Balaque e fala, ó, faz 7 altares aí, sacrifica do jeito que Israel faz e vamos tentar ver se Deus me ouve, ok? Então, aconteceu que em Números 23, versos de 7 a 10, é a primeira vez que ao invés de amaldiçoar, ele vai abençoar. Mas quão notável foi cumprida essa profecia na história posterior de Israel, porque todos os anos de seu cativeiro, através de todos os séculos, desde que foram dispersos entre as nações, têm eles permanecido como um povo distinto. Assim, o povo de Deus, o verdadeiro Israel, embora disperso por todas as nações, não são na terra senão peregrinos, cuja cidadania está no céu. Glória a Deus. Nós somos o Israel moderno, o Israel de Deus hoje. Nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Deus então estava ali tentando salvar Balaão, porque através de tudo que eles estavam fazendo e de todas essas bênçãos que Deus estava pronunciando, era para Balaão acordar. Porém, ele estava querendo riquezas, o salário da injustiça. E assim Balaão vai pela segunda vez e pede novamente 7 altares, 7 sacrifícios, e ali está em Números 23, versos 19 e 21, quando ele vai abençoar pela segunda vez. E, como eu disse para vocês, ele era conhecido como mágico, né? E ninguém pode ir contra os filhos de Deus quando os filhos de Deus estão com Deus. Ninguém tem essa autoridade, ninguém tem esse poder de fazer um filho de Deus cair se ele estiver ligado a Deus. Porque Deus é o poder mais forte de todo o universo. Então, pela terceira vez, lá em Números 24, a partir do verso 5 até o verso 9, ele fala a terceira bênção e também tem um significado do cetro de Líbano, que é um cetro muito forte, firme, que é muito conhecido naquela área. O cetro é repetidas vezes empregado como emblema da realeza e seu uso nas escrituras para representar os justos mostra como o céu considera aqueles que fazem a vontade de Deus. Dei um tópico assim porque esse parágrafo é muito grande falando sobre o cetro. Eu peguei só o finalzinho dele porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bem? Balaque fica abalado e com raiva e pede para Balaão voltar. Some daqui.
porque você não fez absolutamente nada. Antes de sair, Balaão faz uma profecia da primeira vinda de Cristo e da destruição dos cananeus. E infelizmente, Balaão volta então para sua casa e Deus o deixa completamente, porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. E é assim, meus queridos, quando eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, Deus está conosco, estaremos avançando. Quando não estamos, Deus se afasta porque ele não pode ser conivente com o erro. Então foi o que aconteceu com Balaão, e a partir desse momento, de Isaías 59, verso 2, Balaão então foi tomado por Satanás. E ele falou: opa, vou conseguir fazer com que o povo caia, Balaque fique feliz e eu receba o meu dinheiro. E assim, Balaão volta. Balaão testemunhou o êxito de seu plano diabólico. Viu a maldição de Deus sobrevir a seu povo, e milhares caindo sobre seus juízos, mas a justiça divina que puniu o pecado em Israel não permitiu que os tentadores escapassem. Na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Bom, meus queridos, esse é o fim de todo aquele que não faz a vontade de Deus, né? Aqui, Balaão, ele não só morreu essa morte, mas vai morrer a outra morte. A morte de fogo, a última morte. Nós ainda estamos com chances de talvez morrer essa primeira morte, que não é problema, porque é um sono, né? Porém, nós não podemos estar na segunda morte, a do fogo. E uma coisa que eu achei bem interessante, que é os dois últimos parágrafos que eu vou ler aqui para vocês, é que Balaão e Judas tinham tudo a ver. A sorte de Balaão foi semelhante à de Judas, e o caráter deles tem pronunciada semelhança entre si. Ambos estes homens experimentaram unir-se ao serviço de Deus e de Mamon, e defrontaram com um malogro completo. Balaão reconhecia o verdadeiro Deus, e professava servi-lo. Judas cria em Jesus como Messias, e uniu-se com seus seguidores, mas Balaão esperava fazer o serviço de Jeová, a escada pela qual adquirisse riquezas, honras mundanas, e fracassando nisso, tropeçou, caiu e foi quebrado. Judas esperava pela sua ligação com Cristo conseguir riqueza, posição naquele reino terrestre que, como acreditava, o Messias estava prestes a estabelecer. O malogro de suas esperanças impeliu a apostasia e ruína. Tanto Balaão como Judas haviam recebido grande luz e desfrutado de privilégios especiais, mas um simples pecado que era acalentado lhes envenenou todo o caráter e ocasionou a destruição de ambos. É coisa perigosa permitir que uma característica infiel viva no coração. Um pecado acariciado pouco a pouco aviltará o caráter, levando todas as suas faculdades mais nobres em sujeição ao ruim desejo. Bom, meus queridos, isso daqui é muito real. Muitas vezes a gente está muito bem e a gente está avançando, mas olha, nós vamos cair muitas vezes durante esse ano. Muitas vezes a gente vai ter um coração infiel. Vamos cometer pecados, vamos tentar acariciar pecados. Porém, nós precisamos levar esse ano bíblico a sério para captar esses pecados e começar a abandonar esses pecados com o poder de Cristo. Ore mais forte a Deus quando você não conseguir abandonar tal coisa. Porque senão a gente vai passar esse ano e nada vai mudar. Talvez sejamos uns Balaões e uns Judas no final do ano. Porém, que nós possamos ser Cristo Jesus a essas pessoas ao nosso redor. Bom, meus queridos, que Deus abençoe fortemente vocês e a mim também, pois nós estamos numa luta que não é contra carne nem sangue, mas é contra Satanás e seus anjos. Vamos orar. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estou aqui neste momento pedindo perdão por cada um dos nossos pecados, seja acariciado, seja aqueles pecados que a gente comete de vez em quando. Senhor, nos ajude a colocar toda a nossa vida em Ti. Perdoe nossos pecados, nos purifique, Senhor. Não deixe que a gente fique remoendo pecados antepassados, que nós possamos tomar posse da justiça de Cristo, a justificação pela fé, e seguir rumo à Canaã celestial. Fique com cada uma das pessoas que estão assistindo esses vídeos, que elas possam chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, primeiramente aqui hoje eu gostaria, antes de pedir para que vocês curtam, compartilhem, eu gostaria de dizer para vocês que a gente aqui, eu tô com a câmera do meu celular, não tenho ainda ambiente, tá? Tô construindo a minha casa com fé em Deus, se der tudo certo, e ainda esse ano, entrando nela, eu vou ter um escritório, vou ter alguma coisa lá para conseguir fazer os vídeos serem melhores para vocês, tá? Muitas pessoas não assistem porque o som não é legal, ou
o vídeo também não é bom, o meu celular ainda não tem os materiais, né? Câmera, o microfone aqui até que é bonzinho, mas precisa ser melhor, né? Então, tudo isso não dá para eu dar uma experiência maravilhosa para vocês, porém eu estou fazendo aqui de todo o meu coração e espero que de alguma forma esses vídeos cheguem a outras e outras pessoas e durante o ano, quem sabe, se Deus assim permitir, a gente vai melhorando com o tempo, tá bom? Então, desde já eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui, que estão ajudando. Não deixe de assistir, compartilhar e avançar. Dá o like aí, tá bom? Nos ajude. Isso aí não custa absolutamente nada. E caso você queira nos ajudar com recursos, o Pix está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.